Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Estão acabando com tudo aqui em Brasília. Entraram na churrascaria, mandando retirar os carros, que vão acabar com tudo, queimar tudo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E finalmente aconteceu, como previsto aqui no canal no domingo, os bolsonaristas tocaram o terror em Brasília e começaram as prisões e vão ocorrer outras. Por enquanto começou a prisão de um cabeça, mas aí você tem uma fila gigantesca de gente para ser presa, conforme o vídeo dizendo que Bolsonaro ia encanar os apoiadores dele. E ele vai encanar por quê? Porque surge a suspeita e os indícios que já existem de que o Bolsonaro simplesmente ele está por trás do que aconteceu, dos atos de terrorismo ontem em Brasília. E vamos combinar, alguém que foi expulso do exército por colocar uma bomba no banheiro de um quartel para conseguir aumento de salário, se um sujeito desse se elege presidente da República, o que é que se esperava? O que é que esperavam elegendo alguém? Eu falo isso às pessoas com cérebro. Eu não falo isso para a massa bolsonarista, mas dos poucos, não é, bolsonaristas que inclusive pularam fora dele, mas que votaram nesse sujeito, o que é que eles esperavam? De alguém que começou a sua carreira política, porque foi o fim da sua carreira militar e o começo da sua carreira política, o atentado ao quartel onde o Bolsonaro servia quando era militar. E, na verdade, não surpreende ninguém isso que aconteceu, simplesmente porque a pedra já estava cantada. O que acontece, porém, é que as digitais de Bolsonaro aparecem nesse caso. A mulher dele abrigou dentro dos jardins do Palácio da Alvorada esses manifestantes terroristas. Na verdade não são manifestantes, são terroristas. Eles incendiaram ônibus, eles incendiaram carros, tentaram jogar um ônibus de uma ribanceira, um ônibus incendiado, tentaram jogar de uma ribanceira, invadiram restaurantes, como você acaba de ver, expulsando as pessoas que estavam lá dentro, não é? E tudo isso está sendo feito sob o silêncio cúmplice de Bolsonaro e o apoio dele no momento em que ele abre os portões do Palácio da Alvorada para a entrada desses manifestantes e dá comida, dá abrigo, permite que eles acampem em um Palácio da República, usando o que é de todos para esse fim político nefasto. O Bolsonaro incorre em crimes. E mais importante do que tudo isso, eu conversei com 2 juristas agora pela manhã. Um deles eu tirei da cama. Evidentemente que eles não querem falar publicamente sobre isso, não querem os seus nomes expostos, porque ainda é prematuro anunciar alguma coisa ou se posicionar assim. Mas o que é que eles me dizem? Que pelo andar da carruagem está ficando muito claro que Bolsonaro, uma vez fora do poder, vai continuar interferindo, vai continuar promovendo ações como as que aconteceram ontem. E foi descoberto há pouco que ele falou com o tal indígena, que não é indígena, que ele conversou com o tal indígena antes dos atos violentos ocorridos em Brasília. Todo mundo sabia
da diplomação do Lula, o país inteiro, o mundo inteiro sabiam que ontem o Lula seria diplomado, ou seja, não há o menor sentido em os bolsonaristas tocarem o terror em Brasília como eles fizeram. Usaram a desculpa da prisão desse suposto líder indígena e atacaram a PF. Depredaram uma delegacia de polícia, não é? Fizeram o que quiseram em Brasília e agora o Bolsonaro, uma vez fora do cargo, em 1º de janeiro, ele já é passível de prisão preventiva por atrapalhar investigações e por comandar atos antidemocráticos. Outros bolsonaristas foram presos por fazer muito menos do que o Bolsonaro está fazendo. Então é muito possível, e quando eu digo muito, eu estou colocando, minha amiga, meu amigo, quando eu digo muito, eu estou colocando em perspectiva o fato de que a probabilidade do que eu estou dizendo acontecer é muito grande. Por quê? Porque o Bolsonaro ele não vai ficar isento e quietinho enquanto correm as investigações contra ele. Ele vai tentar obstruir a justiça e vai tentar cometer atos de intimidação. Então a prisão de Bolsonaro vai ser vital para manter a lei e a ordem no nosso país. O fato é esse. E, na verdade, o Alexandre de Moraes, o STF, as autoridades e o próprio governo, o Ministério Público, inclusive, além do STF, vão se convencer ou já estão convencidos de que Bolsonaro solto vai ser um fator de desestabilização da República e de promoção de atos violentos, além de tentar atrapalhar as investigações. E o que eu sempre digo é o seguinte: se algum dia na sua vida, por razão justa ou injusta, você for processado criminalmente, você estiver sendo investigado criminalmente, a última coisa que você pode fazer é tentar interferir, conversar com testemunhas, tentar mudar a versão de alguma testemunha, intimidar alguém, fazer qualquer coisa para esconder os seus atos, porque essa é a principal razão para uma pessoa começar a cumprir pena antes mesmo de ser condenada. Uma pessoa que estiver sendo investigada não pode fazer o que o Bolsonaro já faz hoje. Hoje ele interfere, ele tenta obstruir a justiça abertamente porque ele é presidente da República. Mas de uma vez que ele deixe de ser presidente da República, não há como ele fazer esse tipo de coisa sem ser preso. Mas os atos que ocorreram na noite, na madrugada, do dia 12 para o dia 13, em Brasília, mostra que Bolsonaro é um elemento de perturbação da ordem pública e de perturbação das investigações dos processos legais que estão em curso no nosso país. Então, minha amiga, meu amigo, eu digo a você que chegou o momento de a onça beber água. Hoje é dia 13, faltam menos de 20 dias para que o Bolsonaro deixe o cargo, não é? Pouco mais de 2 semanas e meia, e a probabilidade, então, de ele ser preso no momento em que ele pisar fora do palácio, não é? Ou até mesmo dentro do palácio, porque no dia 1º de janeiro, até o dia 1º de janeiro, o Bolsonaro tem que estar fora do Palácio da Alvorada. Muito provavelmente ele vai fazer isso, muito provavelmente ele vai sair do Palácio da Alvorada e o destino dele como presidente da República vai ter que ser monitorado. Há quem diga que ele havia uma perspectiva de o Bolsonaro dizer que ia viajar para o exterior para não
transmitir a faixa para o Lula, para não ter que transmitir a faixa presidencial para o Lula. Isso é bobagem, porque ele não precisa sair do país para isso. Então, se ele vier com essa história de que vai sair do país para não transmitir a faixa de presidente para o Lula no dia 1º, no Palácio do Planalto, se ele fizer isso, podem ter certeza que ele vai estar fugindo. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero passar aqui para matérias que mostram que isso que eu estou dizendo tem base. Vamos lá. Temos aqui, então, matéria do jornal O Globo, que mostra que o indígena preso falou com Bolsonaro no Alvorada, atacou Moraes e convocou pessoas armadas para impedir a diplomação. Então, na verdade, esse tal de Sererê Chavante, que vai cumprir 10 dias de prisão temporária, ele esteve em contato com Bolsonaro antes de desencadear o terror que se viu ontem em Brasília. Preso na noite de segunda-feira em Brasília, o indígena José Acácio Sererê Chavante, de 42 anos, convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos, de acordo com o STF. A Suprema Corte, por meio do ministro Alexandre de Moraes, determinou sua prisão temporária por 10 dias. A decisão foi cumprida no dia em que Lula foi diplomado para exercer o cargo de presidente da República e resultou em protesto de bolsonaristas na capital federal. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro depredou pelo menos 8 carros e ônibus estacionados próximos à sede da Polícia Federal. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Sererê Chavante pelo menos 2 vezes em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, nos últimos dias. Em ambas as ocasiões, ele fez discursos inflamados diante de Bolsonaro, que havia saído para cumprimentar apoiadores. Então, as digitais de Bolsonaro estão indelevelmente ligadas a isso. Você tem também uma reportagem do portal Metrópolis dizendo que do golpismo ao terrorismo, tudo isso teve aval do presidente da República. A ordem é prender os vândalos, anunciou no meio da noite de ontem o governador Ibanez Rocha, do MDB do Distrito Federal, inclusive aliado de Bolsonaro. Mas até o início da madrugada, nenhuma prisão ocorreu e cerca de 200 bolsonaristas permaneciam aglomerados de frente a um prédio da Polícia Federal na central de Brasília. Exigem a libertação do indígena Sererê Chavante, 42 anos, preso horas antes por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Sererê Chavante foi preso nos arredores do Palácio da Alvorada, na noite de domingo. Um aviso postado nas redes sociais dizia que os portões do palácio estavam abertos para quem quisesse acampar nos seus jardins. Centenas de bolsonaristas abrigados perto do QG do Exército atenderam ao chamado, levando cadeiras e agasalhos. Ou seja, Bolsonaro colocou essa gente, esses terroristas, dentro de um palácio da República. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, mandou alimentá-los com sanduíches e café. Eles passaram toda segunda-feira à espera de Bolsonaro e, quando ele apareceu, decepcionaram-se com seu silêncio. O presidente limitou-se a saudá-los, enquanto os mais exaltados, de volta ao centro da cidade, tocavam fogo em carros, ônibus e atacavam o prédio da Polícia Federal. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio fazia o caminho inverso, pediu e obteve refúgio no Palácio da Alvorada, segundo seu advogado. Na ótica bolsonarista, trata-se de livre expressão do pensamento, queimar ônibus, depredar próprios públicos, ameaçar pessoas em restaurante, inclusive pessoas bolsonaristas. Brasília é um lugar onde Bolsonaro teve uma quantidade enorme de votos a mais do que Lula. A grande maioria da elite, da classe média alta que vai a esse tipo de restaurante em Brasília, votou no Bolsonaro, não é? E agora eles estão entendendo o preço de apoiar o fascismo. O Bolsonaro é o principal responsável por tudo isso.
dizem autoridades e analistas. Por mais de ano tentou desacreditar o processo eleitoral. Uma vez derrotado, não reconheceu a vitória de seu adversário. Seu silêncio nada tem de obsequioso. Ao rompê-lo na semana passada, deu razão aos golpistas e estimulou-os a seguir nas ruas e amotinados. E por conta disso, o Bolsonaro atiça os apoiadores e a violência avança em atos democráticos pelo país. Uma vez fora do Palácio do Planalto, o que acontece é que o Bolsonaro vai continuar praticando esse tipo de ação, insuflando essas pessoas. Essa é uma razão mais do que suficiente para ele ser preso. E muito provavelmente, se ele estiver no país no dia 1º de janeiro, segundo vários analistas e juristas, ele pode sofrer uma ordem de prisão por ordem do Alexandre de Moraes, uma prisão preventiva para preservar investigações e a paz pública. Durma-se com um barulho desse. Os atos antidemocráticos que pedem um golpe militar e escalam em caso de violência pelo país têm sido atiçados pelo presidente Bolsonaro, e isso é público e notório, e razão mais do que suficiente para a decretação de uma prisão preventiva. O governo do Distrito Federal diz buscar bolsonaristas e que irá responsabilizá-los por vandalismo. As autoridades, mesmo esse Ibanez Rocha, que é governador de Brasília, ele sabe muito bem que se ele não se mexer, ele vai estar prevaricando e vai acabar ele mesmo vendo o sol nascer quadrado, porque a obrigação dele é coibir essa violência. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, negou na noite de segunda-feira que tenha havido falhas das forças de segurança. Houve falhas até porque não prenderam ninguém, né? Disse que os autores dos atos de violência foram rapidamente reprimidos pela polícia, o que não impediu cenas como essa que você está vendo. Se eles tivessem sido rapidamente reprimidos pela polícia, que sabia o que eles iam fazer, evidentemente, porque eles não são bobos, eles têm informação, essas cenas aqui não teriam acontecido. E, além de tudo, o senador Randolph Rodrigues pediu o indiciamento de Michele Bolsonaro em inquérito dos atos antidemocráticos. Em petição ao Supremo, o senador também solicita a desocupação de acampamentos bolsonaristas na capital federal. O senador Randolph Rodrigues vai pedir ao Supremo Tribunal Federal o indiciamento da primeira-dama Michele Bolsonaro dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, além da desocupação do Palácio da Alvorada por apoiadores de Bolsonaro. Caso a Alvorada venha a ser desocupada espontaneamente, o parlamentar quer que o STF impeça que a residência oficial volte a ser palco de vigílias. Em petição que será protocolada nesta manhã no STF, o senador e aliado de Lula solicita também a apuração e responsabilização dos manifestantes que promoveram tumultos na noite de segunda-feira em Brasília, queimando veículos e tentando invadir a sede da Polícia Federal. E Bolsonaro concede medalha a apoiadores e o escolhido para comandar o Exército. Quer dizer, ele ainda está condecorando essas pessoas. O vandalismo não vai intimidar a democracia brasileira, diz Simone Tebet, diante de cenas como essa. E, para ministros do STF, o acampamento bolsonarista deve ser desmontado no DF, e aí vem um novo foco de tensão. E, por fim, os motoristas dos ônibus queimados por vândalos narram os momentos de terror e atestam o bolsonarismo como responsável por tudo que aconteceu. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece hoje no Brasil é que é preciso que se tomem providências urgentes para impedir que o Bolsonaro continue comandando essa onda de terror que está se espalhando pelo país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.